A Justiça Eleitoral já indeferiu 87 registros para candidatos do Paraná, mas os políticos seguem aptos para as eleições por conta de recursos. Entre eles está o vereador Renato Freitas, do PT. Os números da Justiça Eleitoral são atualizados ao longo do dia e até a noite de ontem, né? Na verdade até o início dessa tarde, 1.357 solicitações já tinham sido consideradas aptas para o pleito de outubro, representando 85,7% do total de 1.583 registros feitos. Entre as candidaturas a deputado federal e estadual, 87 foram indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Entretanto, elas seguem aparecendo como aptas a disputar as eleições até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos que foram impetrados contra as decisões da Corte Paranaense. Entre esses casos está o do ex-vereador Renato Freitas, do PT. Ele teve o mandato cassado no 5 de agosto por causa da decisão da Câmara, que considerou que ele quebrou o decoro ao invadir uma igreja na capital e por isso ele se tornou inelegível. Mesmo assim, o petista se candidatou a deputado estadual. Enquanto ele aguarda o julgamento do seu recurso, ele segue apto para o pleito. O advogado do político Guilherme Gonçalves falou sobre a situação do seu cliente e é isso que a gente ouve agora. O Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Eleitoral tem limites nesse tipo de situação. E de fato não havia muito, né? Na medida em que continua eficaz, infelizmente, esse absurdo decreto de cassação do vereador Renato Freitas, o efeito reflexo disso é a inelegibilidade até o final desse mandato e mais 8 anos depois, o que demonstra a desproporcionalidade e o absurdo que foi essa cassação. Mas a defesa vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, há um dispositivo na legislação eleitoral, parágrafo 10º do artigo 11 da Lei Eleitoral, da Lei 9.504, que permite que até o julgamento do registro, se ocorrer uma causa superveniente que afaste a condição de inelegibilidade, a causa de inelegibilidade, ela possa ser invocada até o final do registro. E é por isso que nós recorreremos ao Tribunal Superior Eleitoral. 3 paranaenses tiveram o registro indeferido de forma definitiva. Nos 3 casos, a Justiça alegou ausência de requisito de registro, que é quando alguma exigência para conseguir a liberação da candidatura não é cumprida, como a falta de documentos e outras informações. Osni Francisco Minotto, do PMN e que era candidato a vice, e Daniele de Lima Sebastião, do PMN também, que disputava como candidata a deputada estadual. O outro é o ex-deputado federal Luiz Fernando Litro, do PSD, também conhecido como Litrão, que estava tentando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ele será substituído na disputa pelo irmão Adão Fernandes Litro, também do PSD. Provavelmente aqui eu falava de outros nomes que tiveram a candidatura indeferida. O registro de Adão Fernandes ainda está sendo analisado pelo TRE Paraná. E quem também está no aguardo para ter o registro confirmado é Sérgio Moro, do União Brasil, candidato ao Senado. Ele é o único na disputa que aguarda uma definição. Os outros 9 candidatos ao Senado já tiveram as candidaturas consideradas aptas. Na sessão de ontem, ele teve um voto favorável da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. No entanto, o desembargador José Rodrigo Sadi pediu vistas do processo que volta à pauta amanhã. Além disso, o TRE Paraná já registrou 41 desistências de candidatos ou candidatas. A definição de todas as candidaturas e se elas estão aptas ou inaptas deve ocorrer nos próximos dias. É mais um capítulo dessa demora que pode afetar diretamente a maneira, ou pelo menos o prosseguimento desse processo eleitoral, né, Mark? A demora, Escola, e nesse caso do Moro, chama a atenção, né? O desembargador pediu vistas ali desse processo. Geralmente, quando o desembargador faz isso, é porque ele quer estudar melhor o caso, então ele tem alguma dúvida. Não é comum, não é comum. Pode acontecer? Pode, tanto que aconteceu, mas não é comum. Veja que as outras 9 candidaturas ao Senado passaram tranquilamente, né? Sem ninguém pedir vistas, pelo menos. No caso do Moro, pelo jeito, há algum questionamento mais forte, né? Tem aí 4 ou 5 pedidos de impugnação por causa daquela confusão do domicílio eleitoral, se vale São Paulo, se é Paraná, se a filiação do partido de São Paulo vale aqui também no Paraná e vice-versa, enfim. Então mostra que o Moro deve enfrentar alguma resistência no judiciário em relação à sua candidatura. Vamos acompanhar para ver. Amanhã termina o prazo e a gente deve ter a retomada do julgamento da candidatura dele e saberemos se ele será ou não candidato. Mas como a gente já adiantou no começo
da reportagem aqui, mesmo que ele seja indeferido, né, que a candidatura dele seja indeferida, ele deve seguir na disputa, porque aí vai entrar com recurso e isso vai se arrastar lá para Brasília. E eu reforço aqui a lentidão na escola. Então a gente vai ter aqui um dos principais candidatos que, pelo jeito, aí vai disputar com recurso, né? E as pessoas ficam até, de certa forma, inseguras. E daí, meu voto vai valer ou não vai valer? Tem um caso simbólico aqui, por exemplo, do Fernando Francischini, né? Que é deputado estadual, que era deputado estadual. Ele teve aí um procedimento que foi instaurado logo depois das eleições, ficou aí quase 3 anos no mandato, mais de 3 anos até, e aí teve o mandato cassado e foram decretadas as mortes de quase 500 mil de votos. Então, o judiciário tem que agir mais rápido, para que as pessoas não passem a não confiar no sistema. Todo o sistema judiciário eleitoral, ele passa por uma crise de credibilidade. E não adianta ficar bravo comigo. Tem uma parte da população que não confia no sistema, ou que pelo menos faz questionamentos mais pesados contra o sistema, ou contra partes do sistema. Então, há um esforço institucional, e tem que haver mesmo, de transparecer que o sistema é confiável. E essas demoras não ajudam para isso. Então, tinha que ter uma força-tarefa lá, assim como tem para barrar a imagem desse daquele candidato, né, para proibir celular na urna, para discutir sobre armas nas eleições, tem que fazer uma força-tarefa igual para julgar o quanto antes e já dizer o que pode e o que não pode no quesito candidaturas, para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Agora, 4h19, vai lá, escola. Não, e não dá para brincar também com o voto do eleitor, Mike, porque a gente ontem até levantou esse assunto aqui na nossa live, que os ouvintes estavam em dúvida se a candidatura for indeferida nesse momento, o nome de Moro ainda aparece na urna? E sim, aparece, né? Você já explicou também essa semana, ontem o Juliano explicou aqui pra gente também, que ele vai aparecer sob júdice, porque ele ainda pode aguardar uma outra definição, e mesmo assim o eleitor que depositar o voto nesse ou naquele candidato que lá na frente pode perder essa chance, ou pelo menos não ter o direito de ser empossado mesmo, o eleitor jogou de fato o voto no lixo. E aí é brincar com a cara do eleitor brasileiro, que a gente vive falando, tem que ter responsabilidade para escolher o candidato, você tem que ir atrás de quem mais se identifica com você, de quem você confia. Aí no fim das contas, por causa dessa demora, desse atraso, o eleitor é feito de palhaço. É isso, então é por isso que é importante que seja célere o julgamento desses pedidos, para que o eleitor... E nesse caso, eu não gosto da expressão, viu, escola? Mas nesse caso ela vale. O eleitor perdeu o voto, porque tem que votar em quem quiser, em quem achar que é o melhor, né? Então essa coisa de não vou perder o voto porque o fulano está melhor na pesquisa ou não, isso é besteira, tem que votar em quem acredita. Agora, nesse caso específico, é perder o voto, porque o eleitor vai lá, confiou no sistema, olha, se o cara está aqui na urna, então deve ter alguém que verificou se ele podia ser, escola, né? Leigamente é isso. Alguém falou que ele poderia ser candidato. Vai lá e vota, e aí descobre que não, olha, quem teria que se ele poderia... Demorou demais, então você votou em alguém que não poderia ser votado. Essa é a minha preocupação, é o meu receio, é o receio da escola também, é o receio de todo mundo que quer um sistema democrático forte, né? Então a gente tem que votar, né? E aí o judiciário tem que garantir que as pessoas que estão sendo votadas podem realmente receber os votos.